aqui, muito importante, porque a gente vai fazer uma homenagem a uma das grandes poetas dessa cidade, que virou ancestral, a Tila Pilar. Tila Pilar, presente! Para dar um salve e um axé a Samanta, que é filha da Tila Pilar. Samanta! Muito barulho para Tila Pilar! Presente! Mariana! Bom, gente, eu vim aqui representando minha mãe, minha rainha. Quem me conhece sabe que eu não sou tão assim, não tenho esse dom das palavras como ela tem, né? Mas eu me faço presente, eu, meus irmãos, Pedro e Dandara também, que não vieram também sem seus compromissos. E assim, eu vou declamar alguma coisa representando a minha mãe. Eu não vou declamar a poesia dela, assim, não porque eu não acho lindo, mas eu acho que eu gostaria de mandar uma mensagem, um axé para ela. O poeta está despedaçada. Tenho honrado, também tenho orado, pois perdemos mais um soldado. É trágico, impacto. Eu analiso os fatos, porque meu pedido dessa vez foi negado. Silêncio. Olhos marejados, pesado, verso destilado, tentei, ouço disparo, realmente não é fácil, o elo não foi quebrado, vem de palmares um chamado, junto meus pedaços, tenho que defender meu legado, é doce a lembrança dos seus versos encantados, é presente, é futuro, jamais será passado. A poetisa mudou o mundo com teus versos, sorrisos e abraços. Pra Tila Pilar eu peço aplausos, aplausos, aplausos. Essa é pra você vai montar guerreira. Mariana, essa é pra você. Nossa voz é resistência, vai ecoar. Mulher negra na biblioteca, seu poema vai falar. Nossa voz é resistência, vai ecoar. Mulher negra na biblioteca, seu poema vai falar. Flores de baobá, Flores de baobá, no horizonte branco, no horizonte branco, luzindo a negra esperança. luzindo a negra esperança. Flores de baobá, Flores de baobá, no horizonte branco, no horizonte branco, luzindo a negra esperança. luzindo a negra esperança. Nossa voz é resistência, vai ecoar. Mulher negra na biblioteca, seu poema vai falar. Nossa voz é resistência, vai ecoar. Mulher negra na biblioteca, seu poema vai falar. Nossa voz é resistência, vai ecoar. Mulher negra na biblioteca, seu poema vai falar. Nossa voz é resistência, vai ecoar. Mulher negra na biblioteca, seu poema vai falar. Flores de baobá, Flores de baobá, no horizonte branco, no horizonte branco, luzindo a negra esperança. luzindo a negra esperança. Flores de baobá, Flores de baobá, no horizonte branco, no horizonte branco, luzindo a negra esperança. luzindo a negra esperança. Por favor, mas só vendem amor que não dura, me diz. Diz o que te despedaça. É nascer pra ser alguém,
Mas crescer e se tornar uma farsa é não ter passagem para ir, mas também prepararem seus parças, é não sair de casa por medo. E quando sai, viramos ameaça. Me diz, porra, qual é a faca que te rasga? Me diz, você é o peito exposto ou você segura a faca? Você é o atacado ou você é quem ataca? Você corta os voos ou ajuda a dar impulso? A sua faca. Sua faca. Ela anda cega ou sua faca corta pulsos? Quem é você? Você é o animal ou você é o açougueiro? E nem importa quem nós é, se é abusado ou se abusa. No meio dessa guerra eu só quero saber qual é a faca que nós usamos. Nossa voz é resistência, vai ecoar. Mulher negra na biblioteca, seu poema vai falar. Nossa voz é resistência, vai ecoar. Mulher negra na biblioteca, seu poema vai falar. Como vocês repetem? Negona! 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 Aqui só tem negona! Negona foram mais alto! Aqui só tem negona! Não tem brincadeira com ninguém que é neguinha não! Aqui só tem negona! Lá é esse! Nossa voz é resistência, vai ecoar. Mulher negra na biblioteca. Faça silêncio. Faça silêncio. Elas estão vindo. Faça silêncio. Ainda são baixinhos os seus passos. Faça silêncio. Ouçam. São os tambores que soam. Façam silêncio. Agora elas cantam, elas dançam. Faça silêncio. São seus passos, os passos que vêm surgindo do asfalto e levanta a poeira cinzenta. Cuidado, seus racistas. Elas já estão aqui. Façam silêncio e deixe que elas passem. São corpos negros, vozes mulheres que estão a recitar. Vai ecoar. Mulher negra na biblioteca, seu poema vai falar. Nossa voz é resistência. Dia de Mulher Preta, Dia de Mulher Indígena, estará somando em nossa marcha, que ali também tem seu espaço de fala. Encostam e somam também. O lugar de fala, não só das pretas e indígenas, mas o lugar de nós, todas na luta. Para a marcha com as minhas manas. Você deu pro trabalho, escuta aqui. Eu não sou a sua buceta amiga que você usa pra cuspir a sua branquitude, o teu racismo, até porque pras tuas cabeças é só pra isso que eu sirvo. E os nossos encontros que se fazem secretos, mas é porque você quer me preservar e você é reservado. Mas na primeira oportunidade a mina branca que tá do teu lado, eu já conheço teu discurso e tá, ó, desgastado. Aê, pretinha, não é isso não, você tá metendo louco, é só questão de gosto. E deve ser gosto de objetificar o meu corpo e na hora de poder dizer que eu tenho gosto a cor, o gosto a cor, o gosto a cor do pecado. Só no seu cu, seu arrombado, e dessa fita tudo, meu coração de se sentir ímpar. Assim não dá. Mas e se vocês parassem de falar que eu sou mulata exportasse pra puta que parece preconceito, eu sou bando de vacilão. Mas aí, o recado já foi dado. Preto, cê é lindo, preto, cê é lindo, preto, cê é lindo. Preta, cê é linda, preta, cê é linda. É rainha, e ajuda a tirar da cabeça dela essas neuroses que ela merece morrer sozinha. É aqui, onde quase ninguém vê. Nasci mulher, negra, pobre, mãe solteira, do candomblé,
com doença rara de mulher negra, cadeirante e mulher pra caralho. Pra mandar só um recado de que morre ela hoje, morre você amanhã, francamente. Cala uma voz e outras centenas e milhares se unem genuinamente. A mulher forte que pariu a nova semente morre para nascer algo novo e ainda mais forte. Morreu ela ontem, morre você hoje quando se cala de medo. E é exatamente onde quem atirou queria acertar a sua garganta, além da garganta dela. Tenho que te contar uma coisa, assassinos. Marielle não morreu. Olhe pro lado, Marielle reviveu. Nesse instante, agora, presente. Covardes, agindo na calada da noite contra a mulher que só andava e falava de dia. Agora, assassinos. Muitas Marielles nasceram. Muito mais que as balas do seu fuzil, ainda mais fortes. Boa noite. Ancestralidade em cada aurora, marchamos mulheres contra o racismo e a violência. Com todas juntas se fazer a diferença. Afro, negra, de todas as idades, vamos todas juntas mudar nossa realidade. Afro, negra, de todas as cidades, vamos todas juntas mudar nossa realidade. Marchar contra o racismo, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. No renascimento de Gana, são nascidos de nossa história. Mulheres negras, nascidos de nossa história. Negras africanas, são nascidos de nossa história. Mulheres negras, nascidos de nossa história. Negras africanas, em terras africanas, amaram-se impérios. Eu acho que o diálogo é muito importante. A questão é que muitas vezes quem sempre foi privilegiado, ele foi acostumado a falar, sempre. E aí, só que o diálogo é assim, né? Um fala e o outro escuta. Só que quem está no grupo privilegiado tem uma dificuldade muito grande de ouvir. E eu penso que agora, para o diálogo ser possível com essas pessoas, elas precisam se colocar no lugar da escuta. E que elas não querem se colocar nesse lugar da escuta. Então não tem como eu conversar com uma pessoa que só quer falar, e não quer ouvir, e ouvir um grupo que foi historicamente silenciado e tem esse direito legítimo à voz. Porque a gente tem essa resistência a todo momento, tem que estar ali, né? Meio que com o escudo já preparado. Porque dentro dessa sociedade, de toda a conjuntura histórica, o corpo da mulher negra sempre foi o corpo de mercadoria, né? A história das mulheres negras é a história da posso falar quase um clichê, da classe trabalhadora. E lembrando que a classe trabalhadora tem sexo e tem cor de pele, né? E aí eu prefiro tratar como raça, não no sentido biológico, mas no sentido social. Então é a pirâmide, é a base da pirâmide, né? Porque existe vários lugares esse preconceito da pessoa usar uma roupa assim, usar o cabelo muito cheio, é que ela não tem pente, é isso. Então eu escuto várias até hoje. A resistência ela só se dá porque ela é por amor, porque a gente sangra todo dia. Então se não tiver o amor, você vai embora, você não volta mais não.
quando eu penso no movimento de mulheres na periferia, ela sempre criou meios de resolver essas questões e de pensar resistências de sobreviver. Então, somos nós mesmas, né, que estamos pensando essas formas, que estão brigando com as políticas públicas, para que isso seja pensado, colocando isso em pauta, tentando criar essas narrativas, né, se for pensar que essas narrativas, elas não existem em um lugar, não tem um lugar para existir, então a gente tem que brigar para que elas existam, para que elas tenham visibilidade. Porque eu simplesmente estou lutando por um direito legítimo meu que eu não tive, que me foi negado historicamente, e eu quero falar. Não quero mais ser objeto de pesquisa, eu quero ser o sujeito que estuda, eu quero ser a pessoa que está nos espaços que me foi negado. Então, isso não só para o sujeito branco, para todo sujeito que está numa situação de privilégio. Se ele não entender que ele tem que ficar quieto e ouvir o que o outro está falando, ele vai continuar falando e a gente vai ter que continuar quieto. E acho que é esse que é o incômodo, porque a gente não vai mais ficar quieta. Nem que a gente tenha que ir pro embate, nem que a gente tenha que ir pro fundo, a gente vai. E eu acho que o grande incômodo é esse. Posso começar falando? Eu penso que é muito importante a gente poder falar enquanto mulher negra em primeira pessoa, assim, da nossa história, porque a gente sempre foi muito colocada como objeto de estudo, né, ou como pessoas que não produzem conhecimento, como não produzem literatura, né, e o quanto que isso prejudica a nossa formação enquanto sujeito, né, na formação da nossa subjetividade. Eu lembro sempre que eu ganhei de aniversário, essas datas comemorativas, sempre livros. E a contação de história de minha mãe, enquanto princesa, sempre as princesas eram parecidas comigo. Tipo, negras, cabelo crespo, ponto. Só que era um choque, né? Porque eu assistia a televisão, quando ligava a televisão não era a mesma coisa que minha mãe contava. Então foi uma crise retada de minha mãe contando que a princesa é preta, na televisão é branca e é loira. E ela me deu um livro chamado Por uma Semente de Paz, que conta a história de uma professora que queria mudar a quebrada dela. E todo mundo dizia que não, que era impossível, que na favela só tem pessoas assim. Aí eu fiquei, gente, mas eu moro em uma e eu não sou isso que as pessoas estão dizendo no livro. Então, já que eu não sou isso que as pessoas estão dizendo no livro, eu vou ser a professora que vai mudar a quebrada. Então, assim, eu lembro que eu tive vários problemas na adolescência que foram fazendo eu cair a ficha. Mas eu acho que na hora que eu entrei no movimento hip hop, foi uma ficha enorme que caiu pra mim, assim. Foi a ficha que falou assim, porra, peraí, eu sou uma mulher negra. Mesmo indiferente da minha orientação sexual. Que eu comecei a pegar vinil, e eu lembro até hoje, o vinil da Diana Ross. E eu lembro que eu olhava pro vinil e eu ficava em choque, que eu falava, meu Deus, eu pareço com essa mulher. E essa mulher é negra. E sabe quando você fica com um choque de uma reação, tipo assim, nossa, eu sou negra. Porque tem uma narrativa dominante, né, hegemônica, e a gente é construída para o medo, para o silêncio, como se a gente não fosse capaz, e a gente tem que começar, acho que a se apoderar dessas nossas narrativas, da nossa história, para conseguir disputar narrativas, né? A gente não pode aceitar que só contem histórias sobre nós, né? Não é uma posição fácil, né? Como diz a Audre Lorde, é estar sozinha, muitas vezes, é estar impopular, é ser ofendida, injuriada. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai concordar, a gente vai aceitar que essa narrativa sobre nós seja sempre imposta. Então, eu sempre incentivo as meninas, disputem narrativas, falem a partir das suas perspectivas, das suas autoras, né? A gente precisa quebrar com essa lógica e nos colocar sem medo, como pessoas que podem e devem, né? Contar outras histórias, uma multiplicidade de vozes, né? Romper com essa voz única. Né, acho que disputar a narrativa é essencial para nós mulheres negras. Eu fui no dia e tinha um rapazinho de cor, bem preto. Que na hora que eu a vi e presenciei, ele estava com um pacote de bolacha. E aí tem um segurança agora lá, que antes ele ficava mais na calçada, agora eles estão circulando dentro do supermercado. Aí ele pegou o pacote de bolacha do rapazinho
Ele tava de camiseta, um short compridão, mas estava com o pé no chão. Aí ele recebeu o pacote de bolacha e falou, vai lá para fora. Eu acho que ele tinha que ter chegado a ele e perguntado, você tem o dinheiro? Ou então nem precisava perguntar. Essa cena eu já vi várias vezes e essa me doeu assim. Aí como eu estava com a outra pessoa, aí eu falei, olha, eu acho que eu vou comprar a bolacha e dar para ele, que eu acho que ele tá com fome. Mas eu fui assim para casa, não pensando na fome que ele estava, foi no que um guarda fez. Porque se fosse um branco, ele não fazia. Porque assim, quando eu narro a minha história, eu falo que eu fui traficante mais de 10 anos da minha vida. Então apanhar de polícia foi a coisa que mais aconteceu comigo. E eu sofri vários tipos de violência, de a polícia chegar já me batendo, né, porque eu ficava o dia inteiro ali. A gente não seja idiota, os policiais sabiam que eu era traficante, mas eu sempre escondia a droga e eu lembro que eu apanhava várias vezes de policial. Muitas vezes me batiam e depois falavam, ela é menina. Eu já tinha apanhado. Além do debate de morte letal, a gente está trazendo um outro, que é de morte simbólica. Quando você descobre que está morrendo simbolicamente, com os apelidos, com os xingamentos, com os assédios, os estupros, enfim, talvez você reaja mais cedo para tentar não chegar precocemente na estatística, né? Eu lembro que meus avós, minha mãe sempre falava, ai, você, quando crescer, você tem que fazer um curso de secretária, tem que fazer um curso de contabilidade, blá, blá, blá. E aí eu fiz todos esses cursos. Só que eu não conseguia emprego nessa cidade totalmente racista. Eu não conseguia. E aí, uma vez, eu li um anúncio, um jornal, não lembro quando foi assim, que eu li algo de uma menina, de um homem negro, que falava que quando entregava currículo, ele não colocava foto. Aí eu, nossa, então vai ver que por isso que nunca me chamaram. Aí eu fiz isso aqui na cidade, comecei a entregar os currículos sem foto e me chamava para entrevista. Só que aí quando via que era eu, e aí não passava. E aí tanto por ser mulher preta e gorda. E aí essa questão do medo de voltar a ser empregada doméstica, que assim, mesmo hoje sendo professora, é muito difícil eu conseguir passar numa entrevista de emprego por conta da minha imagem. E eu tenho quase certeza que eu não vou ser aceita nas escolas, pelo menos aqui de Santos. E aí, se eu não for aceita nas escolas de Santos, eu vou voltar a trabalhar onde? Que é o único lugar que me aceitam, sendo empregada doméstica. E aí a questão quando eu falo que não é que é errado a mulher preta ser empregada doméstica. O problema é que não pode ser esse único caminho para ela, né? Então parece que já está predestinado. Minha bisavó foi empregada doméstica. Empregada doméstica não, ela era escrava, né? Ela teve a boca pregada porque ela não quis se deitar com o senhorzinho. Isso minha avó fala desde criança. Minha bisavó teve essa condição, minha avó foi empregada doméstica, minha mãe foi empregada doméstica. E aí, o medo de voltar a ser empregada doméstica, porque minha última experiência dentro de uma casa, que foi lá aqui na cidade vizinha, em São Vicente, foi quando o dono o patrão, pediu para eu comprar um leite. E aí ele me deu dinheiro e não falou qual marca do leite que era. Então eu cheguei lá, comprei o leite do mais barato. E aí quando ele viu, ele se revoltou. Ele se transformou. Ele, por que você comprou esse leite do mais barato? Eu falei, porque é mais barato, eu não sabia que tinha marca. Se na tua favela, no teu muquifo, tu toma esse leite, tu leva pra tua casa. E ali eu comecei a me tremer, porque até então eu era totalmente submissa. E aí eu peguei a caixa de leite e abri e falei, se não serve para sua casa, que é um muquifo, para minha casa que não vai servir. Aí eu peguei e joguei o leite na pia e fui embora. A Lúcia McKenna fala uma coisa que eu não tinha parado para pensar, mas é muito verdade, que até então eu era uma mulher que era negra. E depois que você vai descobrindo que é uma mulher negra. Importante dizer que eu descobri, apesar de todas as características, eu descobri que eu sou negra não faz muito tempo. Eu tenho 59 anos de idade. E eu descobri
Eu acho, assim, arredondando, ampliando bastante, uns 20 anos, talvez menos. Porque o Brasil tenta esconder, não para te empoderar, para te incluir, mas para você não saber da sua história e não saber da situação do Brasil e não querer brigar para mudar esse estado de coisa. É para isso que é escondido, por isso é escondido. Enquanto a gente é morena, a gente não sente o tiro de primeira, assim. A gente, não é comigo. A piadinha é brincadeira sempre. Porque você é morena. Então não é racismo, é brincadeira, é o brother, é não sei o que, você não sente. Aí quando você descobre que, tipo, eu não sou morena, eu sou preta, sou negra, que aí o jogo vira. E aí você conseguir entender as estruturas sociais, né, que nos colocam nesse lugar, e aí você conseguir pensar em resistências, né, em formas de resistir a isso. Então isso te dá um fortalecimento muito grande. E principalmente uma possibilidade de se amar, né, de conseguir se amar. Você está entendendo a estrutura que você tá, a importância de ser mulher negra, né, e de conseguir olhar para si mesma, assim, e de pensar uma outra perspectiva, que até então você viveu a vida se escondendo, viu, a vida apagada, né. O meu medo é, assim, às vezes, a violência, que é muito grande, às vezes, do preconceito das pessoas, entendeu? No prédio mesmo, eu me lembro que não só ela, até eu já sofri preconceito por ser do Nordeste ou ter o cabelo assim, cheio. Tá muito grande, tá muito feio. Uma pessoa às vezes perguntou, nossa, por que você não corta o seu cabelo? E usa, que nem aquele corte antigo que você usava. Então isso para mim, eu jamais falaria para pessoa nenhuma isso que eu passei. E a gente rompe com um ciclo de violência nas nossas próprias famílias. Então aquela frase, nossos passos vêm de longe, eu acho que é muito importante. Então o amor para nós, eu acho que é um ato de resistência, né? Porque quando a gente se ama, a gente vai olhar o mundo de outra forma e vai reconfigurar as relações ao nosso redor de outra forma. O conceito de interseccionalidade ele é um conceito que já vinha sendo estudado há muitos anos pelas mulheres negras, que é pensar como raça, classe e gênero se entrecruzam, né, gerando diferentes formas de opressão. Pensar como essas opressões estruturam a sociedade, então que não dá para pensar elas de forma isolada porque elas estão intrinsecamente ligadas. Então é difícil às vezes, a gente até fala às vezes diferenciar, não, eu hoje estou militando pela LGBT, não, eu hoje agora estou falando pelas mulheres negras da marcha, mas é porque é assim que as pessoas colocam. Mas de verdade, de fato, para mim, as lutas são iguais. E não existe para mim, por exemplo, fazer uma defesa de uma mulher transexual sem eu deixar o recorte da mulher negra transexual. Porque eu sei que é a que passa mais dificuldade. Eu sei que está sempre na margem da prostituição. Eu sei que é aquela que vai acabar morrendo com a minha idade. Quando eu tenho hoje 35 anos de idade, é o limite de idade que aquela mulher vai ter. Se a gente pegar os últimos 10 anos, segundo o mapa da violência, diminuiu em 10% o assassinato de mulheres brancas e aumentou em 54,8% de mulheres negras. Ou seja, as políticas de combate à violência contra a mulher não estão atingindo as mulheres negras. E por quê? Porque não se tem esse olhar interseccional de racializar as políticas de gênero, de pensar para além desse olhar dito universal, né? Então eu acho a interseccionalidade fundamental como um modo da gente conseguir pensar uma outra forma de sociedade. Eu recebi um prêmio que é bem importante para a cena. E uma mulher preta receber esse prêmio. Porque assim, é diferente um homem na rua pintando e uma mulher. Sim.
né? Aí, sabe, as pessoas ficam espantadas. Então, na hora que eu recebi a premiação, eu olhava assim, meu, olhar de indignação. E aí, o pior disso, né? Porque eu falei, não, de repente é uma visão minha, não tô, né? Depois, durante lá que teve um coquetel e tal, nenhum homem veio me dar o parabéns pelo prêmio. Eu veio falar, poxa, que da hora. Nossa. Me dá um salve, como a gente fala. Sim. Nenhum homem. Aqui em Santos mesmo, teve uma vez que eu cheguei para cantar, eu saí da escola, super atrasada, ofegante, cheguei para cantar. Quando eu cheguei na hora do palco, o cara que estava apresentando olhou assim, não, pô, mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vou cantar. Aí ele, não, você não vai cantar. Aí eu tive que abrir, pegar o celular, mostrar o banner. Aí no meio que eu tava cantando, ele cortou minha base. Não satisfeito, ele cortou o microfone. E aí eu abaixei o microfone assim, falei, não preciso de microfone. Vamos chegar, galera, que eu vou recitar a letra sem microfone. E aí meus amigos falaram, do outro lado da praça, eu tava numa loja e eu ouvi sua voz sem microfone, que loucura é essa? Eu falei, então é o poder da mulher preta, né? Porque eles tentam fechar as portas pra gente, mas eu sempre costumo falar, que a gente não mete o pé, eu chego metendo os peitos e entro, porque é um espaço nosso também. Eu lembro que eu queria fazer doutorado na USP. Aí uma pessoa me disse assim, lá não dá, a gente não consegue, a gente não sobrevive. E hoje, quando eu vejo as mulheres negras, o povo negro na USP, eu falo, nossa, que maravilha, que bom que essa juventude está conseguindo resistir, não é nosso lugar, mas vai ser, porque o Estado brasileiro nos deve isso. Porque quem trabalhava? Quem que ensinava os filhos e as filhas da Casa Grande? Peraí, quem que vai para a cozinha até hoje? Ai, cozinha africana, cozinha francesa? Peraí, quem cozinha? Quem faz esses quitutes, os salgados e os doces? Então, nós civilizamos, nós construímos esse país. E parece que a gente tem que pedir licença, sabe? A gente tem que pedir permissão pros caras para fazer um evento só de mulheres. Permissão para cantar. Mas os caras não fazem assim. Nunca fizeram. Eles chegando, falam, é assim mesmo, o bagulho é assim. E a gente não pode chegar e falar, o bagulho é assim. Tem que falar, agora tem que falar. Sabe, não é nem querer, agora tem que chegar no lugar e falar, o bagulho é assim com a gente. Pronto. O projeto de mundo, para mim, é muito importante a partir da perspectiva desse lugar que a mulher negra ocupa na sociedade. Porque enquanto você reconhece essa estrutura e entende a importância de ser mulher negra, se rever o mundo, né? E tratar o mundo de uma forma diferente. Eu acho que isso é muito importante. Assim, o que eu gostaria muito é que essas meninas tivessem referências e narrativas a ponto de se ver de outra forma, né? E não é exercício de paciência. Porque não dá pra ter paciência. Eu não tenho paciência. Eu escuto por acreditar no diálogo. Eu escuto por isso. Mas que por dentro eu tô fervilhando, querendo explodir. Não tenha dúvidas disso. Eu recebi muitas críticas com relação ao meu disco, que só fala de mulher preta, que só fala de racismo. Eu falei, porra, mas é o que eu sofro todo dia, e escrever sobre o quê? O sorvete que eu tomo de vez em quando? Né? E entender que negar... Quando a gente nega outras epistemologias, outros conhecimentos, não é que a gente está deslegitimando eles. A gente tem que ficar muito claro, a gente só está apontando os limites deles. E quando a gente quer pensar outras formas de conhecimento, significa reconfigurar o mundo por outro olhar e por outra forma. Né? A gente não quer mais olhar o mundo através desse olhar que disseram para nós. A gente quer reconfigurar a partir do nosso. O que é um mundo onde mais horizontal no sentido das edificações. Então, um mundo que tem quintal. É um mundo que
que é onde as mulheres negras um pouco conhecem, as mulheres pobres no geral e as mulheres negras. Um mundo mais solidário. Né? E eu fico olhando para minha neta, meu neto, eu falo, pô, mas e aí, né? Mas se agora eu entrego e falo assim, vou parar, então tudo que eu falei é mentira, né? Eu vou desconstruir tudo que eu falei. Então, assim, é uma briga todo dia, é essa briga diária que a gente fala, saca? De você querer fazer as coisas, não ter a moeda, de você saber que o que você está fazendo vale mais e as pessoas não querem dar aquele valor, saca? Então dói, né? É por isso que eu falo que é sangrando, cara. A parada é sangrando. A Lei Maria da Penha poderia funcionar de fato. A mulher, quando ela apanhasse, ela poderia ter um lugar que ela realmente fosse segura. A delegacia realmente fosse um lugar que nós, quando sofrêssemos qualquer tipo de agressão, seja ela física, moral, psicológica, nós se sentíssemos seguras de lá. Eu acho que um lugar perfeito mesmo para se viver. Eu acho que, a priori, seria um lugar que tivesse, de fato, respeito. Então, se hoje fosse pelo menos a metade soubesse dividir um pouco do que tem com as outras pessoas, ou então até um diálogo, escutar o outro, seria tão melhor. Força, determinação, várias noites em claro, revezando o meu trabalho, preta rara e as aliadas. O que conquistei, o que concretizei são resultado das barreiras que eu mesmo quebrei. Sou fruto daqui, coração, corpo, mente e alma, espírito nativo, a flora e a fauna. Quebro concreto, não sou objeto. Tenho palavra demais para romper meu dialeto. Guerreira, brasileira, minha arma, o microfone, munição, papel, caneta e o meu fone. Quem quiser parar, fica aí, eu vou me adiantar. Sempre tive força de vontade para continuar. Mantenho a pulsação sana e sadia. Não quero miséria, panela vazia. Orgulhosamente rimando com sentimento. Preta Rara agradece a todos 100%. É isso, né? A cada aniversário de meu filho, eu celebro a vida dele, mas eu me desespero, porque eu sei que ele está se aproximando em deixar de ser o menininho bonitinho, engraçadinho, para ser o alvo perverso das mais diversas formas de violência. É a vontade de colocar numa caixinha e colocar aqui, junto do peito. A única palavra que tem que ser dita é justiça. Nos respeite, pare de nos matar. Pare de nos matar. A gravidez do Akin foi uma gravidez muito desejada. A gente quis muito ter essa criança, né? A gente comprou um livro de nomes africanos para escolher qual era o nome, né? Como é que nós marcaríamos para esse menino a africanidade dele. A Ladé, para mim, é a síntese da vitória, da conquista. O Rodrigo era arteiro, assim, tipo assim, feliz. Criança mesmo. Corre, que pula, que não tem medo, que trepa, que vai, que... Nossa! O Arquins é uma criança incrível. Totalmente iluminada. Leonino com L maiúsculo. Um menino muito ativo. O Leandro falou com 3 meses de idade. Foi uma situação muito interessante aqui em casa, que o Akin, ele, como é uma criança que gosta muito de ler, de se concentrar, de observar, ele tem pouco movimento de expansão. E aí, ontem, ele começou a ouvir a música, eu percebi que ele estava assim, falei, filho, lembra, nosso corpo é de África, nosso corpo tem movimento. E aí ele começou a fazer assim, e aí eu
Falei, nossa, meu filho tá dançando, ele tá fazendo movimentos bruscos, assim, ele tá soltando. E aí, depois eu pensei, qual vai ser o momento que eu vou ter que dizer para ele, não faça movimentos bruscos. Não movimente, meu filho. Fique... Então, assim... O Akin se perguntou esses dias, assim, tipo... Mãe, por que a polícia mata gente preta? Duvido que uma mãe branca tem que responder isso, entende? Eu duvido. Muitas vezes eu tirei do meu filho o direito à infância. Então, assim, muitas vezes eu disse a ele que ele não poderia correr. Não é para correr, não é para correr. Hipótese nenhuma. E que ele precisa estar corrigindo o bolso. Que não é uma boa ideia no frio, mesmo se ele tiver de frio, que é bom ele andar com o capuz para baixo, porque o corpo dele pode virar uma ameaça. Os caras pulam já da viatura, eles já pulam para matar, são assassinos. Aquele homem que levou 80 tiros, não deu tempo de falar com o senhor, não, senhor. Então é um corpo que eu tô ensinando a se movimentar para logo em seguida ter que dizer pare, né? Se movimente menos. Tome cuidado com os movimentos. Maria Aparecida Bento, do CERT aqui no Brasil, ela fala que a escola é o primeiro espaço de tensão racial, né? É ali exatamente que você vai descobrir que você não é essa maravilha que sua família te diz o tempo todo. Eu entrei com um processo contra várias escolas. Por causa disso, porque na hora que elas bem querem, mira para um menino e diz, não, você não vai dar para nada mesmo. Né? Às vezes as pessoas perguntam assim, seu filho já viveu uma situação de racismo? Eu falei, ele vive todos os dias. O meu companheiro Anderson chegou na SEI para buscar o Benedito e a professora estava fazendo aquele ritual de pentear o cabelo, né, das crianças. Isso, na minha realidade, sempre foi muito comum. E a professora estava penteando o cabelo do Benedito, mas um pentear que a gente não pratica aqui. A gente não faz ele sentir dor, a gente não puxa, não é normal isso pra gente. Porque não é, porque é uma violência. Meus filhos já passaram por tanta situação e assim eu falo, gente, não me conta mais. Não me conta mais, porque assim, eu fico doente por vários dias. Então, se vocês voltaram, é porque, graças a Deus, não chegou a vez de vocês. Nenhum dos meus 2 filhos foram planejados, mas sempre foram muito amados a partir do momento que eles foram descobertos. E eu acho que eu nunca desejei ser mãe, sempre com medo de ter que viver essas dores, as dores de ser mãe de uma criança preta em um país racista. Aí depois eu pensei assim, agora eles melhoraram de vida, vai passar isso, né? O Leandro foi morar num lugar ali na Vila Mazei. Menina, toda vez que eu ia lá, uma mulher entrava dentro do elevador e me perguntava se eu estava precisando de dia para fazer faxina. E eu cansei de falar para ela que não, eu venho na casa do meu filho mora no 7º andar. E um dia ela entrou com outra pessoa no elevador, eu estava de fone de ouvido, e eu ouvi quando ela falou para outra pessoa assim, olha, elas têm vergonha de falar que são faxineira, né? Eu tirei o fone, eu falei para ela, não, eu não sou faxineira, sou prostituta, você quer sair comigo? Aí falei, bom, agora eu acho que essa daí sossega. Não, sempre vem outra. Eu me sinto nessa urgência o tempo todo, de se supera, superador, vamos lá, respira, vamos lá, pega aí na mão dos nossos ancestrais e vai. Quando o Evandro comprou o primeiro carro novo, a gente comemorou por pouquíssimos dias, porque os enquadros na CCC do Fagundes, o Evandro chegava a ser enquadrado 3 vezes por estar com carro novo. Porque não adianta mudar de lugar, não adianta mudar a situação econômica, a morte ronda a gente. A morte ronda e os olhos das outras pessoas toda hora vendo tudo que é de ruim, mirando a gente. Eu hoje estou com 55 anos, eu amanheço com medo. Eu falo, Jafira, do que é que você tem medo? O medo foi colocado em mim desde que eu nasci. Eu sobrevivi, mas eu tenho irmãos que não sobreviveram.
E eu sinto muito mesmo que a gente tenha que passar por isso. E nesse sentido, eu acredito muito mesmo nesse papel das mães e das famílias como um todo, se achegarem mais a esse assunto, porque as mães pretas não aguentam mais chorar. Por mais que seja difícil, você é uma pessoa branca, com privilégios na sociedade ali, onde o racismo é estrutural na sua maneira de ver o mundo, puxa, é muito difícil. Mas você precisa ofertar possibilidades da sua criança se formar de outra maneira. Eu fico pensando, será que ele ensina, esse povo ensina, o povo branco ensina os filhos deles como? É no educar o menino do condomínio, o menino branco que vai para a escola particular e fica achando que o mundo é dele, e que aí quando se vê de frente com o meu menino, com o seu menino, se acha no direito de sentir medo. Ensinar a diversidade é proporcionar a outra pessoa uma experiência mágica. A gente está contando a história a partir de um outro olhar. Em relação à nossa beleza, à nossa capacidade, a maneira como a gente sim faz as coisas diferentes, porque a gente tem a sabedoria ancestral do encantamento, da magia, de a capacidade ainda de se conectar com a natureza, a capacidade ainda de valorizar os nossos mais velhos. Que não é esse olhar de quem chegou aqui, colonizou as terras, foi buscar gente preta, preguiçosa, que não queria lutar nem pela sua própria liberdade. Essa, infelizmente, ainda é narrativa. Onde a sua ancestralidade estava, reconheça e comece a mudar a sua carga aí da sua herança ancestral, que é de exploração sim, que é de extermínio sim. Teve muita, mas muita resistência. Teve muitos processos insurgentes. Teve muitas Dandárias, muitas Luísas Maria. Refletir, é isso, a gente está aqui viva, nossos filhos estão vivos e a gente luta diariamente para garantir isso. A Ladé é o que me dá esperança para seguir em frente e a força para não desistir, porque todos os dias eu tenho vontade de desistir, mas quando eu olho para ele, eu percebo que é possível fazer melhor, e ele é um desses exemplos do que é possível ser melhor. E como diz Yuri Marçal, criem seus filhos para não serem racistas, porque nós estamos criando os nossos para reagir. Eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é sempre muito importante retornar à Marcha das Mulheres Negras, que com certeza para mim é um dos lugares em que a minha formação política como mulher negra, minha formação como ativista é atravessada, sim, pela construção da Marcha das Mulheres Negras desde 2014. E aí eu fiquei muito pensando assim, nossa, porque como algumas pessoas sabem, eu finalizei as exibições do filme Mulheres Negras Projetos de Mundo em junho desse ano. Eu entendi que o filme ele vai fazer 4 anos já, uma longa caminhada esse filme tem. E eu entendi que já estava assim bom para mim, porque eu precisava começar outros processos, outros filmes, outros projetos. Mas, quando a Andrea falou, vamos exibir o filme Mulheres Negras, Projetos de Mundo na marcha e tudo mais, eu falei, como dizer não, né? Porque sendo a marcha esse lugar tão importante para mim, não tem por que a gente não ter esse momento aqui, que eu estou super feliz, vi várias pessoas, parceiras, amigos aqui presentes. E assim, eu acho que no momento desse que a gente está vivendo. Ontem eu assisti um programa com a Tereza Cristina, que ela vem fazendo uma série de lives quase todos os dias, né, no Instagram, e ela fala que ela faz as lives dela porque ela é uma artista, e como artista ela acredita na beleza. E assim, não tá certo demonizarem
a cultura, como, né, como o discurso do ódio tem sido pulverizado no Brasil, e assim, o quanto a arte é importante, eu penso assim também. Eu acho que eu faço o que eu faço na resistência, porque eu acredito na beleza, eu acredito na importância, sabe, assim, da arte como um lugar de transformação. Bom, aí pensando aqui na provocação que vocês fizeram, né, mulheres negras em marcha no audiovisual, assim, para mim, ser cineasta hoje se entrecruza, ser diretora, roteirista, se entrecruza diretamente com a minha formação política em relação ao feminismo negro, em relação ao antirracismo pensado por intelectuais negros. E isso começa, faz pelo menos quase 10 anos, em 2011, em Santos, passa pela minha possibilidade de morar em Salvador e conviver com uma série de movimentos culturais, movimentos sociais. Depois, num outro momento, eu pude, em 2014, eu estive no Festival Latinidades como público, e estando lá eu pude, como é que eu posso dizer, pude ouvir Angela Davis em 2014, provocando o público brasileiro de que toda vez que ela chega num país que não é o dela, a primeira coisa que ela faz é ligar a TV. E quando ela liga a TV, e vê, por exemplo, no Brasil, a ausência de pessoas negras, isso diz muito do racismo, né, no nosso país. E aquilo me provocou a pensar esse protagonismo de pessoas negras no audiovisual, pessoas negras nas artes. Bom, aí falando, né, por que eu estou falando tudo isso? Porque, assim, eu acho que eu me torno cineasta nesses lugares de formação política. O Festival Latinidades também tem essa característica. Inclusive, o Festival Latinidades esse ano está pensando o que é as utopias, as nossas utopias de pessoas negras, e eu acho fundamental a gente pensar nisso, porque de distopia já basta a desigualdade que a população negra sofre, que as mulheres negras, a população LGBT sofre desde que Brasil é Brasil. E aí, assim, como é que gente, é muita coisa, mas vamos lá. Em 2015, eu começo a participar das reuniões da marcha em São Paulo, ainda morando em Santos, e aí ali eu começo a frequentar as reuniões, eu acompanho a Dida, que é uma das entrevistadas do filme Mulheres Negras, Projetos de Mundo. Eu conheci a Juliana, não conhecia assim de trocar ideia e nada, mas conheci a Juliana Gonçalves. Eu lembro que eu acho que ela estava grávida, ou não, acho que o filho dela, o Akin, tinha acabado de nascer, e eu achava aquilo tão bonito, ela ali, com o microfone na mão, organizando a marcha das mulheres negras, e com o seu filho ali, sabe, assim, e aí tudo isso foi me formando politicamente e foi criando também para mim uma possibilidade de um olhar político para as artes, né? Uma outra coisa também que aconteceu muito importante foi que em 2016, aí quando eu lanço o filme Mulheres Negras, Projetos de Mundo, aí já morando em São Paulo, na Galeria Olido, eu pude ter, além, o filme ele foi realizado a partir de uma parceria com todas essas mulheres que foram entrevistadas, inclusive a minha mãe também é uma das entrevistadas, a Francinete, e aí, assim, na estreia, eu não sei, a Andréia com certeza lembra, minha mãe, a Dida, a estreia tinha quase 1000 pessoas, assim, tinha muita gente, e aí aquilo falava pra gente que estava ali naquele momento, o quanto as nossas narrativas importam, né? As nossas vidas negras importam, as nossas narrativas também importam. E aí, assim, eu estou falando tudo isso porque como as coisas vão se entrecruzando. Aí eu falo, né, desse meu começo, da minha vindo de Santos, passei por Salvador, volto aí venho em São Paulo, participo, me aproximo da marcha como público, como uma pessoa em formação, mas aí também, em 2017, eu retorno com um filme
para o Festival Latinidades, e ali aconteceu uma das coisas mais importantes assim da minha vida como ativista e como artista também, que tinha várias mulheres mais velhas, e eu lembro que elas me abraçaram assim, minha filha, continue o seu trabalho, sabe assim. E aí eu estou falando tudo isso de novo porque assim, o quanto esse audiovisual que eu me proponho a fazer, que não é só meu, que não é uma coisa que eu criei, na verdade que eu aprendo com uma série de outras pessoas, eu aprendo com a Joyce Prado, eu aprendo com a Viviane Ferreira, eu aprendo com a Yasmin Tainá, eu aprendo com outras, sabe, dezenas de mulheres negras brasileiras que têm pensado o audiovisual, o quanto o nosso cinema, ele não é esse cinema, quer dizer, eu pelo menos penso assim, eu não desejo um cinema das hierarquias em que eu sou a diretora, eu dito coisas e é isso. Não, eu acho que o nosso cinema é esse cinema dos encontros, é o cinema das possibilidades, porque quando eu vejo o trabalho da Domenica, eu não sei se eu falei certo, mas depois ela me corrige. Quando eu vejo o trabalho da Andrea, que a Andrea realizou junto ao Quebrando o Tabu, é isso, são lugares de afetos e de encontros. E aí, assim, para estender um pouquinho mais esse lugar desse aquilombamento, tem uma outra pessoa que ela é muito importante para mim também, e ela também faz parte da Marcha das Mulheres Negras, que é a Neon Cunha. Em 2018, um mês depois da morte da Marielle Franco, a gente foi convidada pela Casa 1 para apresentar o filme e a Neon para falar sobre a interseccionalidade, né, das opressões, quando a gente pensa o que é ser uma mulher negra, trans, o que é pensar periferia, o que é pensar classe. E aí eu conheci Neon Cunha, uma grande amiga hoje, que me possibilita estar de pé, me possibilita levantar minha cabeça, porque assim, a gente, embora esse audiovisual que eu tenho proposto, né, me proponho a fazer, seja de aquilombamento, eu costumo dizer também que quem afeta, desafeta. A gente se afeta muito, no melhor sentido do amor, mas a gente desafeta também porque a gente é gente, né? E aí, assim, é isso. Eu tô aqui contando meu tempo de fala, tá, gente? Eu penso que fazer cinema hoje é esse lugar de, para mim, como mulher negra, é ocupar essa cadeira da diretora, não é um lugar que realmente eu penso o quanto eu posso transformar esse lugar da hierarquia no audiovisual, porque esse lugar da hierarquia, ele reflete a pirâmide social, que o homem branco está no topo e ele dita o que a gente tem que dizer, o que a gente pensar, o que a gente tem que sonhar, mas principalmente esse lugar desses encontros, dessas possibilidades, sabe? Assim, eu falei uma série de nomes aqui, devo ter esquecido, mas vou lembrar outros. E eu queria agradecer esse momento, parabenizar a Andrea e Mara pelo que vocês vêm fazendo. Tenho vontade de chorar, eu estou muito chorando ultimamente, assim, vai me dando uma emoção. E aí, por último, assim, que eu não posso deixar de falar, inclusive, o filme Mulheres Negras, ele viajou por muitos lugares, são mais de 100 exibições, e hoje ele me possibilitou, inclusive, encontrar minha família do Axé. Hoje eu sou uma Biã de Oxalá, filha de mãe Leonora, irmã de Taína da Silva, irmã de Santo, assim, então, eu acho que o que a gente faz, quanto marcha, quanto arte, quanto ilobá, se a gente pensar, né, Andréia, no seu processo com a dança, se a gente pensar é isso, Domenica, na produção audiovisual, se a gente vai pensando, sabe assim, a gente está aqui para transformar. Eu não sei onde eu vou chegar com tudo isso ainda, sabe assim, até porque são muitas dores também, que a gente tem que, como é que se diz? A gente precisa estar o tempo todo ali no fio da navalha, sabe? Assim, pra gente. Mas eu entendo que o que me movimenta é tudo isso que eu falei, assim, que é o afeto propositivo, que é o amor, a gente vencer o auto-ódio, a gente, sabe assim, Cintia Abreu, Axé, e é isso. Eu acho que eu já falei demais, eu queria agradecer.
E dizer uma coisa, Mara, eu lembro de você em 2014, eu lembro que você falou uma coisa que me marcou, você não sabe disso, que eu lembro que você falou assim, mulher negra não está acostumada a pegar o microfone e falar, mas eu vou falar, entendeu? E aí, se hoje deu problema aqui na porcaria da internet, eu acho que são essas questões estruturais que, olha, eu espero que o público tenha ficado aqui para nos ouvir, porque é isso que é o mais importante, inclusive a sua presença. Acho que é isso, gente. Axé. Obrigada pela convite. Bom, Domênica, quer ir? Tá ouvindo a gente? Eu tenho a impressão de que a Domênica não está nos ouvindo, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Estou ouvindo agora. Eu estou ouvindo por um outro aparelho aqui, que pelo grupo eu não estou conseguindo ouvir as meninas, só a Dai. Mas assim, também quero agradecer demais. Eu estou ouvindo pela TV que está rolando aqui, aí às vezes eu abaixo um pouco. Se atrapalhar, vocês me avisam. E aí também agradeço muito de estar mais esse encontro com essas minhas irmãs de luta, de caminhada. A marcha, para mim, chega também no momento de transformação, então toda vez que eu me reencontro também faz parte dessa construção pessoal e política também. Eu sou cria de 019 do interior, apesar de ser nascida aqui em São Paulo. E quando eu faço essa retomada de território, quando eu volto, começo a morar em São Paulo a partir de 2017, 2018, o primeiro evento que eu tive de rua, assim, evento preto mesmo, de rua, que eu encontrei muitas pessoas que eu conhecia, ouvi pessoas que eu queria conhecer, foi na marcha. E eu já estava trabalhando, eu estou com audiovisual desde 2012, né? Eu cursei rádio, TV e internet no interior, em Piracicaba, numa faculdade elitista, que me afastava muito da possibilidade de viver as narrativas negras dentro do audiovisual. Então, essa minha caminhada foi se construindo a partir dos espaços que eu estava também encontrando outras pessoas que estavam construindo essas narrativas, né? E quando eu chego aqui em São Paulo, então, em 2017, e não coincidentemente, né, que acho que entre nós nada é por acaso, eu tive na Praça Roosevelt no 25 de julho e não sabia não tinha essa proporção, eu sabia que era a marcha que ia acontecer, tinha acompanhado o evento pelo Facebook, enquanto produtora de conteúdo, estava interessada, né, em somar na coletiva, mas eu ainda não tinha essa proporção do que era a marcha, não conhecia esse corre que as meninas estavam fazendo desde 2015, né? Então, a primeira vez foi como público e já com uma câmera na mão fazendo registros. Então, eu estou registrando a marcha desde 2017, tenho vários HDs com muitas imagens, e aí, em 2018, eu fiz o registro já fazendo parte do grupo de comunicação da marcha, né, no ano de Marielle, a gente já estava tramando junto a campanha, e pensando em como que eu poderia trazer minha atuação do audiovisual para fortalecer a marcha, e também pensando que o audiovisual, para nós, ele tem essa função não só da representatividade, mas também dessa conexão com as nossas histórias, né? E as minhas viagens e o meu trabalho com audiovisual, eles são praticamente uma coisa só, porque eu viajo para registrar histórias de lugares e o espírito do lugar, né? E aí eu vou me conectando histórias e territórios, né? Então, como foi a marcha, para mim, sempre foi um grande marco da minha chegada em São Paulo e da minha transformação enquanto artista preta também. Então, no ano passado, eu já tinha muita imagem, fotos da marcha, mas pensei assim, não, vou levar minha câmera para documentar, mas eu quase que não fiz, porque já estava um pouco saturada do caminho do audiovisual enquanto mulher preta, e as produções
de guerrilha que às vezes esbarram num processo, um problema de produção que é a pós-produção mesmo, né? Então, como eu já tinha feito a marcha antes, já tinha realizado mais de 10 gigas, eu ficava pensando, nossa, como que eu vou resolver esses arquivos depois, né? Eu não tenho uma ilha de edição, não tenho uma grande equipe. O Afrolab, que é a minha produtora cultural, ela acontece de maneira coletiva com outros artistas também, que se encontram para produzir e dar identidade às suas produções, né? Então, eu tinha muito essa preocupação de acabar só criando um acúmulo de materiais e que a gente acabasse perdendo os nossos arquivos. E então, no ano passado, eu fui até meio desmotivada nesse lance de pensar em registrar a marcha, porque a gente faz tanto arquivo, posta tudo na semana, e o que a gente faz depois para continuar falando sobre isso, né? Mas eu fui muito surpreendida pelo universo mesmo, que na hora eu não aguentei e falei, não, preciso registrar a marcha, pô. E foi um ano muito memorável porque a gente estava fazendo essa homenagem para Tula, né? Então era um ano também de reexistência também, né? De a gente estar marchando sem uma das nossas, né? E que sempre foi muito significante os encontros com Tula, tanto na Marcha das Mulheres Negras quanto nas marchas do Iluobá, né? Então, eu me senti também provocada em ter esse arquivo e fazer uma montagem dentro da limitação tecnológica que eu tinha em mãos, para que essa história pudesse ser revivida e que a gente pudesse rever as nossas narrativas. Então, assim que eu montei esse curta, eu exibi ele poucas vezes, porque a minha ideia com os meus trabalhos é fazer sempre uma exibição num cine. Eu criei um projeto que é o Cine Oralidades, para que a gente possa assistir e também dialogar sobre as nossas narrativas, né? E isso pensando nas narrativas audiovisuais a partir das nossas vivências, né? Até mesmo com o Instagram, registrando 24 horas do nosso dia, a gente acabou fazendo um capítulo da nossa vida, né? E compartilhando isso. E aí eu comecei a pensar que eu queria trabalhar com audiovisual enquanto diretora, ou roteirista, ou montadora, trazendo as narrativas das vivências que me influenciam enquanto produtora, ou enquanto pesquisadora, enquanto a história negra também, né? E aí é assim que surge esse doc, esse curta, né? Que é um registro, né? Um registro do real, né? Ele não é meu, ele é nosso. E ele só existe por conta dos nossos encontros também, né? E aí, além desse trabalho, eu tenho outros trabalhos também, sempre voltado para a cultura negra. Já realizei as capturas com o Iluobá no Carnaval. Atualmente, estou finalizando uma série que eu gravei chamada Negras Viajantes, que é também sobre uma viagem realizada sobre mulheres negras e o território, né? Essa territorialidade no Nordeste, né? Então, eu acho que pensar em marcha e pensar em ser mulher negra no audiovisual em marcha é pensar sobre as nossas caminhadas e os encontros das nossas, né? E para mim é registrar isso e trazer isso como protagonismo mesmo, as nossas vivências como protagonismo, as nossas histórias como a versão original também dos fatos, né? Porque cada um vai falar uma versão e eu acredito que a imagem ela também, apesar da edição, né, mudar o rumo das narrativas, as imagens são muito fiéis também, né? As emoções. Então, tipo, toda vez que eu assisto esse registro que eu fiz da marcha, eu fico arrepiada, porque eu lembro da gente lá, sabe? Eu lembro da sensação de todo mundo estar se encontrando, da gente estar na rua, né? E a marcha, para mim, ele é esse encontro comigo, com o meu trabalho, com as minhas, e me potencializa sempre. Então, quando as meninas me chamaram para exibir, e para subir o vídeo no canal do YouTube, foi até uma potência mesmo de pensar uma continuidade, né? Sempre, de pensar que é importante a gente rever e continuar registrando as nossas histórias, as nossas caminhadas, né? E eu me sinto muito fortalecida sempre, sempre, assim, de estar nessa rede. Eu também quero agradecer muito de estar aqui com essas manas maravilhosas, a Mara, a Andréia também, que eu tive registrando
também na pré-marcha também do ano passado, as fotos, né? Então, o meu portfólio, enquanto artista preta, ele passa muito pela marcha e o encontro de muitas artistas negras que caminham com a gente, né? A nossa mestra, Beth, também, Beth Belli, que eu realizei recentemente o documentário Mestras, junto com o Beto Brant, né? Então, eu acho que tudo... o pós também tem a ver com esse encontro, né? Com esse encontro da produção cultural também, com esse encontro de estarmos caminhando e a favor de um bem viver, de estar reconstruindo um bem viver, né? De estar produzindo audiovisual independente de recurso, da gente pegar os nossos equipamentos e as nossas parceiras e ir para a rua gravar, depois a gente edita no computador que tiver, para a gente exercitar também os processos da cadeia criativa, que às vezes os espaços elitistas não nos selecionam para poder vivenciar esses processos de produção, né? Então, eu acho que as nossas histórias também, elas são suficientes para ser novela, para ser série, para ser filme, né? Eu acho que é uma questão, sempre a tecnologia, né? Assim, o recurso tecnológico, para mim, é sempre uma questão, eu penso que é uma questão que diferencia as nossas produções e, às vezes, atrapalha os nossos avanços tecnológicos. E é sempre a questão da falta do recurso financeiro também, porque a gente acaba trabalhando numa precariedade, né? Trabalhando com material e com equipamento que a gente tem em mão. É muito difícil a gente conseguir, por exemplo, se reunir e fazer um filme sobre a marcha, por exemplo, com material suficiente, com recurso tecnológico para poder viajar e juntar, por exemplo, de pessoas que participaram da construção da marcha em 2015, na Marcha de Brasília, ou juntar outras cineastas que já realizaram outros registros, como a Maíne, também, do Recôncavo Baiano, que é isso, os encontros proporcionam também, né? Eu tive agora recente em Salvador e também viajei para o Recôncavo e me encontrei com Maíne, que é uma multiartista incrível, que fez o registro da Marcha das Mulheres Negras de 2015, do lado da Bahia, né? Ela representando a visão do encontro da galera do Nordeste. Então, eu penso que esses encontros e esses registros, eles potencializam os nossos encontros interestaduais, sabe? E as nossas histórias, elas são fronteiras, né? Então, para mim, a marcha é muito inspiradora nesse sentido, porque eu sempre aprendo muito com as minhas mais velhas, com a maneira da gente se organizar e de entender que todo ato que a gente faz enquanto comunidade, juntos, né, a gente está trabalhando enquanto quilombo também, né? De manter as nossas tradições, de manter os nossos registros, né? Eu acredito que a marcha, para mim, assim, ela significa um evento, um antes e um depois da minha vida, assim, de verdade, enquanto formação política e também enquanto coletiva, né? Porque após a marcha eu começo a me conectar com muitas mulheres que me fortalecem e me inspiram muito até hoje, assim, né? Em dias que, por exemplo, a gente, sem se conhecer, né? Como a Dai mesmo, que é uma pessoa que eu sempre estou tietando nas redes, estou sempre acompanhando o trabalho, e a marcha agora coloca a gente aqui lado a lado nessa tela, sabe? Tipo, provocando os encontros, né? Ela continua provocando que a gente se conecte e se olhe, né? Às vezes na marcha acontece muito isso. Eu vejo uma mana que eu já vi ela outras vezes, mas a gente não, até aquele momento não tinha acontecido da gente chegar e trocar. E a partir dali a gente constrói, né? Então eu entendo a marcha como uma construção. E o meu trabalho também tem sido uma construção a partir da minha relação enquanto mulher preta, enquanto cultura negra, o que eu entendo de cultura negra e o que eu anseio de entender também, e principalmente o que eu não entendo, né? Porque o que eu não entendo é o que faz a gente pesquisar e se encontrar com outras pessoas que estão aí para trocar. E eu acho que o nosso povo sempre fez essa construção dessa maneira, através da oralidade, através dos encontros, de uma maneira muito... Até minha mãe brincou comigo hoje, né, falando que eu sou uma andarilha, né, mas eu acho que é isso, andarilha mesmo, a gente está sempre andando, e se encontrando, e caminhando, e construindo, e se encontrando em momentos diferentes da jornada,
mas que todas nós estamos buscando essa transformação, né? De trazer, e como a gente está fazendo aqui agora, de estar tendo esse diálogo num domingo, para mim eu estou batendo a audiência do Faustão, entendeu? Da gente estar aqui se assistindo, falando sobre nós, sobre os nossos encontros, entendeu? Eu acho que a gente não tem que esperar a Globo abrir uma porta pra gente, eu acho que a gente não tem que esperar só o dinheiro do edital, eu acho que a gente não tem que esperar, eu acho que se a gente se encontra também, e se a gente tem esse poder, né, da força preta dos encontros, eu acredito que já é o suficiente para a gente criar, né, e recriar e ressignificar. Então eu estou muito nessa busca, assim, com o meu trabalho de ressignificar as narrativas, né. Maravilhosa. Ai, ai. E agora você, ideia. Os nômades, assim, te Abreu falou aqui. Eu vi. Pois é. Nossa, gente, estou muito emocionada, assim, estou muito agradecida, estou muito atravessada por muitas coisas, né? E escutá-las nesse momento, para mim, só me atravessou mais, né? Dai, nossa, assistir, reassistir, né? Já assisti tantas vezes, né? Mulheres Negras, Projetos de Mundo, né? Que eu também faço parte, estou lá dançando, e a gente está agora conversando aqui, para mim está sendo muito emocionante, de verdade. Bom, meu nome é Andréia Alves, conforme está aí na tela. Faço parte da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, desde 2016. Sou mãe, lésbica, negra, feminista negra, e tenho me aventurado em muitas coisas. Danço no Iluobá, né, há 15 anos, me dediquei muito à dança nos últimos anos, e nos 3 últimos anos estou coordenadora na dança no Iluobá de Mim, compartilhando com a Cibele de Paula e com a Cris Gomes, né, minhas parceiras aí, e muitas outras coisas. Meu currículo tem muitas coisas diferentes, né? Tem uma primeira formação em administração, e depois muitas coisas diferentes. Tem um currículo muito diverso, né? E que às vezes não cabe ele num lugar, né? Às vezes eu tenho que fragmentar ele, porque às vezes, dependendo do lugar, as pessoas nem vão entender essa diversidade do currículo. Essa aventura, né, que eu acabei de atualizar meu currículo, eu chamei de aventura, essa aventura que começa pelo audiovisual, agora com esse filme, foi muito importante, né, porque o audiovisual, ele tem uma potência imensa de comunicar, né? Esse é um jeito muito poderoso de comunicar, e inclusive de imortalizar, né? Então, esse jeito, esse é um jeito, né? Estava vendo algumas estatísticas, né? Em 2016, por exemplo, 76% dos longas produzidos foram dirigidos por homens brancos, né? E aí vem depois mulheres brancas, homens negros, acho que 2,5%, e não tinha absolutamente nenhuma mulher negra dirigindo longa-metragem em 2016. Para mim, eu tenho, tenho uma necessidade, né, assim, tenho sentido algumas angústias e desejos, ao mesmo tempo, enfim, a gente está vivendo toda essa situação que a gente está, política, né, e a gente tem vivido diversos desmontes, a gente está morrendo muito, né, as políticas de morte aqui no Brasil, elas estão
muito avançadas, né? A gente tem morrido todos os dias, né? Todas pelas mãos do Estado, de alguma maneira, seja pela bala da polícia, né? Seja por falta de leito no hospital. E aí, conforme isso vai se agravando, né, conforme as políticas públicas pelo qual o movimento negro batalhou tanto, né, para conquistar, essas políticas, elas vão, né, sendo desmontadas, né, e desmontadas, e cada dia mais desmontadas, e cada dia a gente fica recebendo. Eu fico, às vezes, com uma sensação de estar enxugando gelo, né? É uma sensação que vem e que passa, né? Porque não dá tempo, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer. Construir a Marcha das Mulheres Negras, para mim, é onde eu coloco grande sentido, né? Me encontrar com essas mulheres para construir a marcha, para mim é um lugar de muito sentido. Eu sou muito grata às minhas companheiras nessa construção, né? E esse ano a gente está com esse desafio imenso, né, de construir ela virtualmente, né, conforme a Mara falou no início. Então, são muitas coisas, né? É esse início de conexão com a internet, de áudio, são várias coisas que a gente, né, vai esbarrando, mas já compreendemos que já estamos em marcha. Bom, esse trabalho, né, com Quebrando o Tabu, né, e essa grande pergunta, né, das mães pretas, né, como é que as mães pretas, né, como é que é ser mãe de meninos pretos num país racista, como é que é ser mulher negra, mãe de meninos pretos numa sociedade racista. Essa é uma pergunta, e eu tenho sentido, desde quando eu fui para o Fórum Social Mundial, que aconteceu em Salvador, eu participei como ouvinte, né, de uma mesa, que era uma mesa das Mães de Santo. E depois participei da finalização, e fiquei pensando e achando uma pena que esse fórum não foi encerrado com essa mesa das mães, né? Porque foi uma mesa tão poderosa, né? Ouvir aquelas mães de santo me alimentou tanto, gente. Sair dali como se, para mim, ali já poderia encerrar, né, o fórum, porque foi uma mesa poderosa, né? Poderosa, fazendo análise de conjuntura mundial de uma maneira muito, muito refinada, muito qualificada. Foi uma baita de uma mesa. E aí eu fiquei com essa coisa das mães, né? Essa voz das mães, ela me vem desde aí. E aí aí a gente escuta as mães, né, dos meninos pretos que foram assassinados, e aí quando você para ouvir Débora, para ouvir Tereza, para ouvir Dona Zilda, né, para ouvir tantas dessas mulheres, atravessa, elas conseguem atravessar. E eu tenho uma impressão, né, de que são essas vozes que são capazes de furar essa bolha, né, maldita, que essa branquitude resolveu se esconder. Então, quando me convidaram para fazer essa direção, e já tinha um texto, né, esse texto foi, na verdade, o nosso roteiro, né, que era um texto de uma mulher, olha só, né, uma mãe preta, mãe de um menino de 8 anos, estadunidense, que, esqueci o nome dela, acho que é Virginia Ducker, não me lembro bem, mas eu acho que o nome dela é este. E aí, quando eu leio o texto, que aí a pergunta do texto era: quando é que meu filho, que tem 8 anos, que todo mundo acha fofo, vai deixar de ser fofo, né? Vai deixar de ser visto como um fofo para passar a ser visto como uma ameaça à sociedade? Essa história desse filme, ele veio para mim na semana que meu filho completou 17 anos.
E aí, quando ele completa 17 anos, eu estava assim, simplesmente apavorada, parece que virou uma chavinha, assim, de tipo, opa, é como se tivesse mais próximo do inimigo, mais próximo do perigo, como se estivesse se aproximando cada vez mais do perigo. E isso, eu estava muito mexida. E aí, ouvir as mães, o processo de entrevista, porque são horas de entrevistas com essas mães, né? Com a dona Jacira, por exemplo, eu conversei 1h30, foi além de ter sido de grande aprendizado, né? Foi também de algum e dolorido também, porque a gente ouviu histórias muito doloridas, mas eu entendi ali também como um processo curativo, porque eu não estava mais sozinha, não era uma angústia já minha dentro da minha casa, né? E aí, várias delas minhas amigas, né? Algumas dessas mulheres são minhas amigas, outras eu não conhecia, e aí, de repente, poxa, né? A gente escuta, não se sente mais sozinha, e aí esse vídeo foi lançado ontem, pelo Quebrando Tabu. E, bom, ele está com uma repercussão, assim, imensa, né? Em 1 hora depois da exibição, só pelo Facebook ele já tinha sido compartilhado mais de 3.000 vezes, e ele tinha tido mais de 500.000 visualizações, então mais de 500 mil de visualizações só pelo Facebook. Eu estou entendendo, e aí é isso, eu nunca tinha conseguido ampliar, eu nunca tinha visto isso de perto, né? Milhões de seguidores, porque isso foi pela página do Quebrando Tabu, né? Nunca tinha visto de perto uma coisa ser publicada e quando de repente você pisca e quando você abre o olho já são milhares, né? É uma coisa muito rápida e que tem uma velocidade de comunicação muito rápida, né? Então eu estou entendendo esse espaço aqui como um espaço de ocupação legítima para que a gente possa falar sobre as nossas coisas, né? É um espaço assim que eu realmente não tinha visto de perto uma voz ser amplificada em tão poucos minutos, porque para a gente colocar essa marcha na rua, a gente trabalha pra cacete. É muito trabalho, né? E acaba, às vezes a gente está acabada, a gente está cansada, e a gente está feliz, mas é um cansaço físico e mental imenso, né? Então, quando eu vi isso acontecer, cara, a gente tem que ocupar. Eu acho que, tipo, eu estava conversando com o Dig, né? Dig Midnight, que é um dos diretores do Quebrando Tabu, e ele estava me explicando isso. Ele falou, olha, quando alguém compartilha uma coisa, normalmente essa pessoa compartilha porque ela ouviu uma pessoa falando, né? Tipo, essa pessoa está falando uma coisa que você não tinha conseguido se expressar ainda, e você pega e fala, é isso. E aí você pega e compartilha. Eu estou entendendo que a voz dessas mães, as mães pretas, né, elas foram muito amplificadas nesse momento. Eu estou recebendo muito retorno disso. E eu espero de verdade mesmo, que todos esses trabalhos, o trabalho da Dona Nemênica, o trabalho da Dai, o meu trabalho, e o trabalho de tantas mulheres negras que estão aí se aventurando, e é uma aventura, gente, é uma aventura difícil, assim, não é fácil não, ser escutada, várias coisas, é um processo, assim, né, que não é fácil, que está muito vinculado à audiência, né, então às vezes a história é importante, mas você tem que fazer com que as pessoas te escutem, porque senão morre, é louco isso. E aí agora eu estou sentindo isso como um trabalho que, tipo, não morreu, ele está aí vivo, pulsante, né? E, então quer dizer que foi uma bola que foi levantada. E espero muito que, de verdade mesmo, que ele atravesse assim, essa camada dessa bolha de pessoas brancas e que elas consigam ver e consigam entender
a humanidade, a nossa humanidade, através da voz das mães pretas, através da voz das mães dos meninos pretos. Eu espero de verdade que elas vejam o Akins da Adriana, o Akins da Ju, sabe? Fotos do Emicida pequeno, fotos do Emicida agora um homem, assim, sabe? O filho da Bel, enfim, quero até parar de ficar falando, que eu vou acabar esquecendo alguém, mas assim, quantas crianças, adolescentes e adultos estavam ali nesse processo, né, envolvidos nesse filme através das suas mães. Então, escutem as mães. Eu quero agora, gente, o céu é o limite, eu quero fazer uma minissérie das mães, quero encontrar mães. Eu quero que as mães sejam ouvidas, eu quero que as mães sejam escutadas. E quero agradecer aqui a Dai, que me indicou, Dai Rodrigues, que me fez essa indicação, né? Por entender que eu era uma mãe de um menino preto e que podia estar envolvida nesse trabalho. E, cara, tá incrível, tá bonito. Eu tô chorando. Estou emocionadíssima, estou atravessada aqui por todas as coisas, por estar aqui com vocês, pela marcha estar sendo construída de uma maneira tão potente, né? E que dia 25 se prepare, que está com uma baita de uma programação foda. Falei palavrão. Ai, gente, é isso. André, eu acho que... Opa, a Mara quer falar? Não. Sônia, pode falar. Eu penso que... eu acho que uma coisa vai puxando da outra, né? E o Quebrando Tabu, eu também chego no Quebrando Tabu de 2017 para 2018. A ideia era eu produzir um documentário para a série para falar sobre desigualdade social, e aí de repente eu falo, olha gente, então, eu acho que a gente precisa dar um passinho para trás e um passinho para frente, né? E pensar as desigualdades no Brasil sem falar de racismo é impossível, sabe? Assim, então aí com isso a gente produz o Racismo e Resistência para o GNT, e aí esse episódio, inclusive, ele consegue nortear a condução da série junto com os outros diretores, e inclusive foi premiado internacionalmente 2 vezes. Bom, eu estou falando isso por quê? Porque, assim, eu fico muito feliz num lugar desse lugar, talvez, do aquilombamento que eu estou tentando trazer, que a Dominica trouxe, que a Marcha propõe, que às vezes, o cinema, ele precisa o audiovisual, ele precisa de uma série de técnicas, né? Mas, assim, que nem a Andrea disse, não vai dar para a gente esperar a gente fazer a escola de cinema, não vai dar para a gente esperar ter toda a experiência do mundo, sabe assim? Então a gente vai usar ao nosso favor as ferramentas que a gente tem. Quando eu fiz Mulheres Negras Projetos de Mundo, além de poder contar com a parceria de uma série da equipe das mulheres entrevistadas, eu tinha a ferramenta que era a rede social, inclusive com o apoio de um amigo, que falou, esse filme ele precisa de uma página no Facebook, vamos criar uma página, e aí isso viraliza o trailer, e aí faz com que tivesse na estreia quase 1.000 pessoas, sabe? Assim, então eu acho que é isso, a gente, para a geração que está chegando agora, também, que está aí pegando a câmera, fazendo os seus filmes, as suas webséries, eu acho que é isso, entender que tem uma galera aí que já está abrindo um caminho, né? E antes de mim tinha uma série de outras pessoas, tem Jorge Bububu, Adélia Sampaio, Renata Martins, que a Renata, eu acho que a gente é da mesma geração, mas no audiovisual ela veio muito antes. Então, assim, a gente pegar as armas que a gente tem. A Dominica trouxe isso também, assim, que é fundamental, porque essa narrativa é nossa, e eu acho que é isso. A gente pode não ter toda a técnica do mundo, mas o conteúdo, esse conteúdo, vamos chamar assim, né, como se chama no mercado, ele é nosso.
e é a gente que vai ter que falar sobre ele, sabe? Então, e aí a Rosane Borges, ela fala uma coisa que é assim, ela fala a fala como lugar de potência e liberdade, sabe? Assim, quando a gente, e aí é isso que é lindo no seu filme, Andréia, no seu vídeo, porque quando ele traz todas essas mães costurando esses encontros, né, de que, olha, para mim é isso, para mim também, mas aí dá aquele bug, né? Não, mas aí chega um momento que e é isso, assim, vida longa para gente, para nós, né, quanto realizadoras, quanto mulheres pensantes, e é isso. Eu queria contribuir um pouquinho pensando isso também. A gente tem aí um papel fundamental também, que eu estou pensando muito, de como é que a gente vai imortalizar, né, as nossas manas que estão aí, né? A gente sabe que algumas, que bom, têm seus devidos destaques, né? Mas tem muitas mulheres trabalhando muito, fazendo muitas coisas, e que muitas vezes elas morrem e a gente mal as conhece, e elas já fizeram coisa pra caramba, né? Já fizeram coisas maravilhosas. Então, também, como é que a gente vai imortalizar as nossas irmãs aí que estão trabalhando? A Jurema Werneck publicou um texto, né, essa semana, acho que na estreia dela, na coluna da Marie Claire, se eu não me engano, acho que é isso. Ela publicou um texto, né, saudando várias mulheres, né, e muitas dali que eu admiro, mas que às vezes a gente está ali tão pertinho delas e a gente não fala sobre isso, né? Então, assim, eu quero fazer isso mais, sabe? E como é que a gente também se utiliza do cinema para poder saudar e imortalizar as mulheres pretas que estão aí nessa luta diária, né? Algumas se destacam e outras não, porque não tem espaço. Não é porque uma é melhor que a outra, é porque a gente tem um espaço muito reduzido de destaque, né? Mas isso está mudando, gente. Isso vai mudar daqui a pouco. É isso. Domênica. Você quer falar, Domênica? Agora sim. Então, eu quero concluir pensando que a mudança já está em curso mesmo. Eu tive outro dia no quilombo do Campinho, né? Me encontrei com o mais velho e ele estava me falando que essa revolução não tem mais como ser parada, né? Porque a minha mãe, por exemplo, a geração dela é a primeira geração que pode aprender a escrever e a ler, né? Então, e agora 50 anos depois, 60 anos depois, a gente está, eu dirigindo um documentário, Dai dirigindo um projeto Mulheres, Projetos de Mundo, né? A gente escolhendo as nossas, nos encontrando e trazendo essas histórias. Então eu acho que isso não tem como ser parado, né? Apesar da gente depender muito do impulso do mercado para que as nossas produções elas tenham, né, um engajamento, e também a gente tem um retorno financeiro com as produções, né? Os meus filmes, nenhum teve tantas exibições, porque todos eles estão sendo feitos entre nós. Eu entendi que o cinema que eu produzo, ele é de nós para nós, e independente de qual plataforma ele vai estar, eu preciso que ele esteja circulando entre nós, essa informação, né? Eu penso isso, então eu acho que só da gente estar todo mundo aqui agora conectado, se ouvindo, a gente já está com a nossa audiência focada, né? A gente já está filtrando os nossos conteúdos. E eu acho que é isso, é importante a gente ficar juntas. A galera que está aqui e ainda não me conhece, meu arroba é Domênica Guimarães. Minha produtora é Afron Lab, tem muita coisa para ser lançado ainda, muitos encontros para
serem montados e transformados em filmes, séries. Então, fiquemos juntas. Queridas, acho que a gente já fez as considerações finais aqui. Mara, acho que eu vou acabar fazendo a vez aqui do encerramento do microfone, tudo bem? Eu não ouço as meninas, então o que acontece? Eu vou explicar o que está acontecendo. Eu não ouço elas aqui, eu ouço elas pelo Facebook da TV. Então agora eu estou terminando de ouvir o que eu falei. Caraca! Entendi. É isso aí. Não, eu tive que sair da minha casa, porque a minha internet não estava boa, eu estou num lugar assim, que não é minha casa, gente, esse fundo branco não tem nada a ver comigo, mas sabe assim, a ideia de não perder como é que se fala? Perder a conexão, né, então tá tudo certo. A sua mãe? A sua mãe? Que ótimo. Oi, mãe da Domênica. Bom, manas, um prazer imenso estar aqui com vocês. Mara, obrigada, amiga, e foi guerreira aí com o seu microfone. Vamos resolver isso para você continuar mediando outras coisas. Vamos conversar sobre o seu microfone aí. Domênica Guimarães, né? É esse nome aí, gente. Gravem. A gente volte a ouvir, vou ouvir falar muito de você, Domênica. Axé. Né? Axé. Dai Rodrigues. Axé para os seus projetos, que eles voem cada vez mais altos, amiga. Torço muito para isso. E é isso, acho que... Obrigada, irmãs, obrigada pelo encontro. Para quem ficou aqui com a gente até o final, né, eu acho que quem passou rapidinho vai voltar depois. Eu acho que isso que a Domênica falou é verdade. Só da gente estar se conectando aqui e isso as pessoas poderem ouvir depois, já é um grande encontro, e principalmente aí de novo, né, a gente está vivendo uma pandemia, são muitas pessoas morrendo todos os dias, a gente sabe quem são essas pessoas que estão morrendo todos os dias, é assustador viver isso, é muito doloroso, mas que fiquemos juntas. Eu pensei agora, eu queria falar uma coisa rapidinho, Andréia, um salve para as mulheres do Guelé 10, para Nilza Iraci, para a família Carneiro, para a Sueli Carneiro, que acabou de completar 70 anos. Eu tô toda arrepiada. Eu acho que se a gente está fazendo isso aqui, se propondo a comunicar, porque é isso que a gente está fazendo, para além das nossas realizações, é comunicar, porque elas fizeram um trabalho aí que a gente nem sabe assim, que foi uma outra resistência. Claro, nossa resistência também não é, sabe assim, não é viver num momento o ápice do neoliberalismo não é também simples, mas elas assentaram o chão, sabe, assim, axé para nós, e para todas as mulheres que eu já mencionei, e que nos apoia, e é isso. Minha mãe que estava por aqui também. Gente, fala o nome da mãe. Minha mãe. Francinete, minha mãe Francinete, minha mãe Eleonora, mãe de santo. Pois é, Francinete, Leonina, maravilhosa. Gente, esse vídeo vai para o YouTube, então joguem ele no vento aí, tá bem? Que estamos em marcha. Axé, boa noite. Axé. Boa noite.